Sua vida e seu relacionamento com o PAN estão prestes a recomeçar. Uau, olhem só para isso, vejam como está hoje. Quem não ama pão, mas a gente tem um pouquinho de medo? Quem não sente aquele inchaço, aquele peso quando come, ou aquela culpa pelo pico de açúcar que rouba nossa energia? Sim, é assim, mas o principal problema é como é feito. O pão moderno não é apenas um ingrediente, é uma criatura viva que transforma um alimento simples em um remédio. E claro, vou-te mostrar como fazer o seu próprio fermento natural em apenas 5 dias e também como mantê-lo vivo por anos na sua geladeira. O pão de fermentação natural tem uma história de sobrevivência. Esse pão foi a salvação dos mineiros na época da Corrida do Ouro. E já vou te contar essa história tão interessante. Mas o mais importante é a ciência por trás de tudo isso. Por que esse pão não causa inflamação? Como ele pré-digere o glúten para que não te faça mal? E por que os carboidratos dele são melhores, principalmente para a sua glicose? Vamos começar com essa alquimia. A história do fermento natural é praticamente a história da humanidade. Diz que há mais de 5.000 anos, no Antigo Egito, uma padeira esqueceu sua massa de pão por um bom tempo. Era, claro, uma mistura simples de farinha e água, e as leveduras e bactérias começaram a fazer seu trabalho. O pão fermentou, a padeira assou do mesmo jeito, e aquilo se transformou em algo fofinho, delicioso. E assim nasceu o pão. Os romanos aperfeiçoaram essa técnica, chamando-a de panis fermentatus, e tinham padeiras profissionais que cuidavam de cada cultura com muito zelo. E o pão de fermentação natural era um símbolo de status e de boa saúde. Mas eu quero contar para vocês o dado histórico mais interessante. Vamos pular agora para a Corrida do Ouro no Alasca e Yukon em 1896, nessa Corrida do Ouro. Quando as pessoas precisavam se deslocar para trabalhar nas minas, tinham que atravessar quilômetros e quilômetros. Os mineiros não podiam carregar fermento comercial, por isso o fermento natural era seu bem mais precioso. Eles eram chamados sauadal. Não sei se pronuncio certo, então escrevo. Isso significava massas ácidas, com duplo sentido. O apelido se referia àqueles que tinham sobrevivido pelo menos a um inverno naquela região tão rigorosa. Ao contrário dos mineiros novatos ou dos recém-chegados, os sauadal já conheciam os desafios e o terreno. E os segredos da vida no norte? E a razão era que dependiam do seu fermento natural, que carregavam em saquinhos de tecido. Guardado junto ao corpo, mantendo a temperatura adequada. Esses mineiros não podiam carregar muito peso, pois as travessias eram longas e havia um limite para o que podiam levar, entre ferramentas, vestuário, etc. Então eles tinham encontrado essa joia, esse tesouro para sobreviver aos longos invernos e para ter um pão delicioso enquanto trabalhavam tão longe de suas casas. Naquela época, cultivar fermento natural era valioso, pois era difícil obter fermento comercial. Quase nunca estava disponível e era quase impossível mantê-la viva, porque precisava de muito frio. Alguns mineradores até assavam pães de fermento natural em suas bateias. E, na verdade, ter sobrevivido graças a esse fermento natural disponível e poder fazer seus próprios pães era um símbolo de orgulho. Eram os mais experientes e aqueles que sabiam sobreviver nesses tempos. Agora quero contar para vocês por que o pão de fermentação natural é tão diferente do pão comercial ou do pão que fazemos em casa. Com farinha comum e fermento comprado, estes são os dados científicos que validam milênios de história. O pão de fermentação natural difere do pão comum. Graças à fermentação lenta, grande parte dos amidos é consumida, que seriam os carboidratos simples da farinha, e isso reduz drasticamente o índice glicêmico do pão. O resultado é que o açúcar é liberado no seu sangue de forma lenta e gradual, o que significa menos picos de açúcar e mais energia estável. Por isso, é um grande aliado para a sua energia e para a prevenção do diabetes tipo 2, também pré-digere o glúten. Adeus, desconforto. Este é o ponto crucial. As bactérias e o tempo decompõem as proteínas complexas do glúten em aminoácidos mais simples. Para muitas pessoas que são sensíveis ao glúten, não os celíacos, mas aqueles que são sensíveis,
Essa pré-digestão elimina aquela sensação de peso e inflamação, porque é um pão que seu intestino consegue processar. Uma ótima notícia: a fermentação do fermento natural reduz drasticamente o conteúdo de ácido fítico, reduzindo-o em até 90%. O ácido fítico é um antinutriente que rouba nossos minerais. O ambiente ácido do fermento natural ativa uma enzima chamada fitase, que está presente na farinha, e essa enzima é a responsável por decompor o ácido fítico. Isso resulta em um aumento da biodisponibilidade dos minerais, como, por exemplo, o zinco, o magnésio e o ferro. Seu corpo agora os absorve ao comer pão. Probióticos e ácido lático. O lactobacillus, o ácido lático que dá aquele sabor tão característico. Essa acidez inibe o crescimento de micróbios nocivos, fazendo com que o pão dure mais e favorecendo um intestino saudável. E agora, finalmente, vamos criar na nossa cozinha o fermento natural com apenas 2 ingredientes, farinha e água. Vou ensinar como fazer fermento natural usando uma farinha fácil de achar no supermercado ou mercearia. A que diz 3 zeros é uma farinha refinada que costuma ser vendida em todos os lugares. Com essa também podemos fazer fermento natural. Agora, é sempre melhor se pudermos encontrar uma farinha integral, orgânica ou agroecológica, ou simplesmente começar com uma farinha integral, alguma farinha que tenha mais nutrientes. Com isso, nosso fermento natural realmente vai nutrir. Essas bactérias e leveduras vão se alimentar muito bem e vai crescer muito bem. Quero mostrar que, se não tiverem acesso a esse tipo de farinha ou não puderem comprá-la onde moram, isso é comum com qualquer farinha. Vocês podem obter fermento natural e fazer pão de fermentação natural também. Vamos à receita e à nossa alquimia. Começar esse fermento natural é muito simples. Vamos precisar de um pote com tampa e vamos começar com isso. Por exemplo, pode ser farinha de trigo, integral, centeio ou qualquer outra com amido. Vamos colocar 2 colheres. Também pode ser feito sem glúten, usando farinha de arroz. É uma opção. Geralmente, o que se coloca são partes iguais de farinha e de água. Mas, na minha experiência, eu prefiro ir buscando a textura, porque às vezes a gente exagera um pouquinho nas partes iguais, dependendo da farinha. Aí! Vamos misturando. E o que vamos buscar é uma textura parecida com cola, como se fosse um mousse, mas não muito líquido. Agora vou mostrar para vocês. Essa seria a textura, é como aquela cola que usávamos quando éramos crianças para colar. Exatamente assim, aí está. E o que vamos fazer é... Vamos deixar tampado. Podemos deixar em cima da mesa da cozinha, podemos guardar em um armário, de preferência em cima da mesa da cozinha, onde possamos ver, porque vamos ter que alimentá-lo durante 5 dias. Algo muito importante é que a temperatura que ele deve ter é em torno de 25 graus. Um pouco mais ou menos não faz diferença. Essa é a temperatura ideal para a alquimia acontecer. Por exemplo, neste canto da cozinha, onde há bastante sombra, já caiu para 25 ou 26, que é uma temperatura ideal e deve chegar no máximo a 25. Se começar a esquentar muito, podemos colocar em um armário ou lugar mais fresco. Segundo dia, o que vamos notar é um cheiro de cola caseira, não muito forte. E fazemos a mesma coisa de novo. Alimentamos com umas 2 colheres de sopa de farinha, adicionamos água, colocamos só um pouquinho. Eu vou colocando aos poucos porque a ideia é não deixar muito molhado, né? Vamos observando para que o negrinho pronto, aí. E fechamos. E vamos deixar no mesmo lugar. Uns 25 graus. Agora está um pouco menos, cerca de 23 ou 24. Por isso pode ser que vá um pouquinho mais devagar quando chegarmos aos 25. E se passarmos dos 25, muita temperatura. O mais provável é que passe do ponto até estragar. Por isso é preciso controlar a temperatura.
Hoje é o terceiro dia, estamos com pouca luz. Desculpa, bom, está bem tranquilo. Vamos usar 2 colheres de farinha, água e mexemos bem. Mais uma vez, procuramos aquela textura de cola. Fechamos e deixamos até amanhã para continuar fermentando. Bom, hoje é o 4º dia e já tem bastante atividade. Tem bolhas, não sei se dá para ver, mas não dobrou de tamanho como deveria ter dobrado. E isso é porque tem feito uns dias meio frios e, bom, não chega à sua atividade, então não tem problema. Vamos tirar a metade. Aí, e vamos adicionar mais 2 colheres. Esse processo pode levar de 5 a 7 dias. 2. Repetimos o processo e, uma vez que tivermos essa consistência de mingau, vamos tampar e deixar com muita paciência até amanhã. Estamos no 5º dia e uau, vemos muita atividade. Olhem essas bolhas, uau, impressionante. Tem um montão. Está um pouquinho mais quente. A temperatura é a chave de tudo. Tem um cheiro um pouco mais ácido, né? O que vamos fazer agora é tirar a grande maioria. O que vamos deixar? Só para vocês terem uma ideia. Em gramas, são 20 gramas de massa madre. Eu já faço no olho. Também não precisa ser milimétrico. Então, se sobrar um pouquinho, já está bom. Esta é a parte onde mais vamos descartar, porque precisamos dar bastante comida. Por quê? Porque essa massa vai para a geladeira. Hoje não vamos preparar o pão. Se fôssemos preparar o pão hoje, o processo seria um pouquinho diferente, mas hoje não vamos preparar. Hoje vamos refrigerar. Para que vocês saibam fazer o seu fermento natural, mantê-lo na geladeira para que continue vivo e tirá-lo de lá. Para quando quiserem usar pão. E quando quiserem usar pão, eu vou explicar passo a passo como reativar para fazer pão nesse dia. Para que não fique muito cheio de informação e não fique muito confuso, vamos fazer assim em 2 vídeos. Vamos preparar a massa então, para levá-la à geladeira para hibernar. Então tiramos a grande maioria. Olha que massa maravilhosa que está essa massa. Oi! Espetacular. Dá para ouvir as bolhas. Vamos deixar só 20 gramas disso. Como vocês podem ver, eu deixo bem pouquinho. Porque o que precisamos fazer agora é colocar bastante comida. Para isso, eu adiciono 40 gramas de farinha. Adicionamos água. Agora fazemos a mesma consistência, adicionamos água até que isso fique com textura de mingau, de creme. Até que fique assim. E como hoje estamos no 5º dia, eu pretendo levá-la à geladeira. O que eu vou fazer é, agora que alimentei, que deixamos 20 gramas e colocamos 40 gramas. Vou deixar lá com essa marquinha até que dobre de tamanho. Isso vai acontecer provavelmente entre 2 e 4 horas. Sempre que eu deixar em lugar quente. Se vocês estiverem em um lugar frio, eu recomendo colocar em cima do modem ou em algum cantinho que você saiba que vai esquentar. Por exemplo, meu modem não esquenta. Mas o que eu faço é deixar atrás das minhas plantas, perto do solzinho que entra pela janela, coberta com um paninho. Então, aí eu sei que vai ficar quentinha. Em cerca de 2 a 4 horas, vou mostrar para vocês como ela cresceu e nesse momento em que está super ativa, que cresceu. Nesse ponto eu vou levar para a geladeira. Hoje é o último passo. Se deixarmos mais, pode crescer, mas logo vai baixar. Isso não é o ideal. O melhor é levar quando ela está no ponto máximo. É isso que vamos fazer hoje, como último dia, e já temos nosso fermento natural pronto. Bom, olhem só isso. Já se passaram 3 horas e não só dobrou de tamanho, como quase explode. Minhas unhas estão assim porque acabei de preparar chucrute e ele mancha tudo. Não é sujeira. Quero deixar isso claro. Olha.
Ai, que lindo! Olhem só isso, vejam quanta atividade. Olhem, está espetacular, está super ativa. Agora, ou fazemos o pão ou colocamos na geladeira. E ficou perfeitamente ativada. Agora o que quero contar para vocês é que agora tem um aroma delicioso, vocês vão sentir esse cheiro de fermento. Mas pode ser que antes de alimentá-la, que eu esqueci de comentar com vocês, vocês possam sentir um cheiro ácido ou como esmalte ou acetona, um cheiro forte. E isso está perfeitamente normal. Isso quer dizer que ela está com fome, que precisa ser alimentada, é um sinal de que está com fome, que está saudável e que está viva. E nesse momento, quando vocês a alimentarem, vão perceber que o cheiro, o aroma dela vai diminuir e vocês vão sentir mais o cheiro, o próprio aroma da mistura. E agora que já está pronta, olhem. O que fazemos é simplesmente levar para a geladeira. Agora sim, vamos fechar bem. Yahoo's! E para a geladeira. Aqui na geladeira está entre 2 e 5 graus. Agora vou contar para vocês como ela se conserva na geladeira, depois que chegamos a esse ponto e a colocamos na geladeira. Por exemplo, em uma segunda-feira, o que vamos fazer é alimentá-la na próxima segunda-feira. Vamos esperar uma semana e repetir sempre no mesmo dia. Vamos tirá-la e pode ser que vejamos que tem um líquido preto em cima, escuro, que se chama hot. Esse líquido está perfeito. É um sinal de que ela está com fome e de que está tudo super bem, vamos dizer. O que precisamos fazer é descartar esse líquido. Se quisermos um sabor mais suave, agora, se gostamos desse toque bem ácido, deixamos e misturamos. Mas eu recomendo descartar, principalmente nas primeiras vezes, até descobrir qual sabor a gente gosta. Também vamos descartar mais da metade do nosso fermento natural e vamos ficar só com uns 20 gramas. Bem pouquinho, disso bem pouquinho. Porque o que precisamos fazer é alimentá-la muito bem, para que ela passe pelo seu período de hibernação. A esses 20 gramas que vão sobrar para nós, que é bem pouquinho, só isso. Do potinho, vamos adicionar 60 gramas de farinha e a sua proporção de água. Já sabemos que temos que buscar que fique como uma pastinha ou como um mousse, e também precisamos verificar se o pote está limpo. Se não estiver, troque o potinho. Em geral, duram muito. Após terminar, já alimentamos. Fechamos o potinho sem apertar demais, só encaixando a tampa e deixamos descansar de 2 a 4 horas. Sempre em temperatura ambiente, que fica entre 25, 26, 27 graus por aí. Após esse tempo, ao notar bolhas, significa que já há atividade. A gente fecha e põe na geladeira bem fechado. Até a próxima segunda-feira, quando repetimos o processo, mantendo-o por anos. Até o dia em que, por exemplo, tivermos vontade de fazer um pão. Agora, se formos uma família grande, por exemplo, e precisarmos fazer um pãozinho por dia. Aí já vai ser melhor ter o fermento natural como massa pronta, ir alimentando e fazer esse processo. Mas não se preocupem, porque vamos passo a passo. Vocês vão ver que, à medida que começarem a fazer tudo isso, vai ficar mais claro como seguir esse processo e como se organizar, de acordo com o consumo de pão e as necessidades específicas de cada família. Uau, olhem só isso, olhem como está hoje. Quero mostrar para vocês como está a atividade deste fermento natural que preparei. A diferença desta é que ela foi feita desde o início com farinha integral agroecológica. Então, é impressionante a atividade que ela tem, porque, claro, tem mais nutrientes, então é mais rica, é mais alimento para os micro-organismos. Por isso, estou explicando para vocês como fazer um fermento natural com uma farinha de supermercado. Qualquer uma que a gente possa conseguir a qualquer momento. Mas se vocês quiserem ir melhorando e tendo um fermento natural melhor, eu recomendo que façam com uma farinha que seja mais completa. O pão feito com fermento natural realmente é um ato de amor? É dar ao seu intestino um alimento que já foi pré-digerido. É voltar ao pão que os antigos comiam? É voltar ao pão dos mineiros, que se agarravam à vida, sabendo que o alimento era seu remédio. É o pão que não te causa inflamação. E agora você tem a receita exata de como prepará-lo.
E depois deste vídeo, vou preparar outro para contar como fazer esse pão com o fermento natural que acabamos de preparar. Você topa fazer essa primeira etapa de 5 dias e obter seu fermento natural? Para que depois possamos fazer um delicioso pão caseiro de fermento natural recém-assado juntas. Me conte nos comentários, vou ler. Sou Danaia Aguilar e se quiser aprofundar sua conexão mente, corpo e espírito, visite meu outro canal, Portal Coerência. Lá exploramos a fundo a neuroplasticidade e a meditação como ferramentas-chave para alcançar mais equilíbrio e bem-estar. Assim, enquanto trilhamos esse caminho, aprendemos a transformar nossas vidas e manifestar a realidade que sonhamos. Vou deixar aqui um link direto para você acessar. Esse vídeo te inspirou a começar a assar pães saudáveis? Inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe. Conte nos comentários. O que você achou desse vídeo? Um abraço, até a próxima. Tchau!